A gente costuma achar que não escolhe as coisas ruins que nos acontecem, mas a realidade é que a gente escolhe um caminho que nos leva até essas coisas ruins. São essas escolhas que nos levam a várias coisas ruins que nos acontecem. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre crenças que são muito enraizadas, que estão muito encrostada na gente, de alguma forma, grudada na gente, e que a gente precisa trazer um olhar para essas coisas, para se libertar e de fato viver a vida dos nossos sonhos. Às vezes a gente olha para uma vida ideal, para coisas que a gente gostaria de almejar, uma vida que a gente imagina que realmente seria pleno e feliz. Isso parece muito distante, né? E isso está distante porque tem coisas que a gente se apega e vai vivendo e vai achando que a vida é aquilo mesmo, mas esse apego é porque tem coisas que estão como se fosse no fundo, sabe, da gente, há muito tempo, que a gente que acha que é assim mesmo, eu sou assim mesmo, sempre fui assim e sempre serei. Só que na realidade, se a gente olha de fora, tem coisas que dá para mudar e que pode mudar e que precisa mudar para a gente alcançar uma vida mais plena, uma vida mais feliz, que é o que eu gostaria de falar aqui, aqui hoje, sempre nos próximos vídeos, é sobre alcançar essa plenitude que eu estou buscando e que eu quero trazer aqui, como que a gente pode, de fato, viver uma vida que faz sentido, sabe? E tudo começa a partir do momento em que você entende que tem coisas que dentro de você que não estão aí e pronto, acabou. Não, a gente pode mudar, né? E é por isso que fazer uma investigação vai te levar por esse caminho. Então, eu vou começar agora contando quais são os principais pontos que a gente pode olhar. Então, tem alguns padrões que estão aí dentro, né, e que te mantém paralisado no mesmo lugar. O primeiro desses padrões é a escassez. A escassez, ela a primeira coisa que ela faz é achar que você nunca é suficiente, que você não merece, que você fica estagnado no lugar e vai tomando certas decisões porque você não se sente suficiente, não se sente merecedor. Às vezes isso vem de um passado, porque você viveu uma escassez na infância, ou então você às vezes, eu já conheci pessoas, inclusive, que não eram pessoas que tinham passado por uma pobreza extrema na infância, mas elas tinham pais tão controladores com questões financeiras que ela cresceu uma pessoa extremamente escassa. E isso, falando da questão financeira, mas existem N formas de você ser uma pessoa escassa e, tipo, passar isso pra frente, sabe? Então, a escassez é a primeira coisa que você precisa olhar. E é a primeira que a gente vê muito na nossa sociedade, né? Essa questão da falta de senso de compartilhar, né? De doar muitas vezes, vem desse apego muito grande, né, com o medo de perder, o medo de uma hora não ter mais, né, e a escassez ela se reflete em tantos sentidos na nossa vida. O primeiro que a gente olha muito é o financeiro, né, porque muitas vezes a gente faz certas escolhas porque a gente está com medo de não ter, então isso é a escassez total, assim, refletida nas nossas atitudes, né, e para a gente viver essa vida dos sonhos, a gente não pode ficar se apegando a coisas que às vezes estão travando a nossa vida. A escassez faz com que a gente tenha certas escolhas e certos apegos e não consegue observar o cenário mais amplo, sabe? E é isso que a gente precisa, às vezes, recuar, às vezes precisa tomar decisões que movimentam a nossa vida, às vezes precisa arriscar um pouco, sabe? E a escassez, ela não permite isso, né? E às vezes a vida dos nossos sonhos, ela tá em atitudes que são contrárias da escassez. É o desapego, é a confiança, né? É o se jogar na vida, é fazer movimentos mesmo, sabe? O medo é o segundo desses padrões, né?
Primeiro vem a escassez, depois vem o medo. E o medo é um sentimento assim que eu posso falar com muita propriedade, porque eu já vivenciei de muitas formas, de formas muito intensas, de formas muito profundas, o sentimento do medo. E o medo, ele nos coloca naquele lugar de ficar parado, né? Porque muitas vezes a gente simplesmente fica parado e não faz nada porque está com medo, ou está próximo de tomar uma decisão e escolhe não tomar aquela decisão porque está com medo. Ou então você acredita que não merece certas coisas, o medo vai te colocando nesse lugar de inferioridade também, sabe? O medo faz com que a gente pense que nunca é suficiente, né, que nunca tá bom, que as coisas nunca estão bom o bastante. Então o medo ele vai diminuindo mesmo o nosso olhar, sabe? É como se você se enxergasse mesmo uma coisinha pequena, né, diante da vida, né? O medo ele vai diminuindo. Ah, mas eu não vou dar conta. Ah, mas se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. E tudo, na verdade, envolve a nossa falta de fé, de confiança, né? Mas o medo ele faz a gente se sentir muito pequeno diante da vida, né? E muitas vezes, quando a gente toma alguma decisão com medo, o resultado é, meu Deus, nossa, eu dei conta, eu consegui e foi bem mais tranquilo do que o que eu imaginava. Nossa, quantas milhares de vezes eu já vivenciei isso de estar com muito, muito, muito medo de uma coisa, aquele medo assim que o corpo treme, que você fica assim, é, sabe, aquela coisa pesada e difícil e que entra no campo de uma crise de pânico, de uma crise de ansiedade, que, tipo assim, vira uma coisa generalizada, sabe? Mas aí, de repente, você se dá conta, né? Vivencia aquela coisa que você estava com muito medo e se dá conta que é bem menor, muito menor, às vezes quase nada, né? O medo fez você, aquele medo antecipado, né? Fez você vivenciar tanta dor que na hora que você chegou lá, não, não tinha nada daquilo e, sabe? Às vezes é isso. Se você tá com muito medo, tem alguma decisão, alguma coisa que pode ser a porta de entrada para uma vida mais feliz, mais plena, mais satisfeita, olha para isso como o medo, ele às vezes faz a gente fantasiar e ficar viajando na nossa cabeça, aí na hora que você chega lá, de repente, não é tudo isso. Então, o medo ele é uma coisa que realmente tem o seu papel na todo, tipo assim, tem um papel positivo, né? Obviamente a gente está aqui como humanos e como um animal que prospera, né? Por conta do medo, mas é aquela coisa, né? Tudo em exagero é complicado. E aí aquele medo exagerado, aquele medo que te trava completamente, te diminui, isso daí vai te afastando cada vez mais das coisas que você gostaria de viver, né? E isso não é legal. O outro sentimento, a outra padrão que a gente tem aqui de crença é o controle. Porque o controle, o que que ele faz? Passa aquela falsa sensação de segurança, mas ele impede a vida de fluir, sabe? Pensa, por exemplo, num um rio que está fluindo. Ele está fluindo. Se alguém for lá e construir aquelas barreiras no rio, ele vai fluir, mas vai ficar meio truncado e isso atrapalha toda uma cadeia de coisas que está acontecendo ali, os animais, interrompe um monte de coisas. Então vira uma coisa que não é o natural, não é aquele rio fluindo tranquilamente natural. Pra gente, a nossa vida, ela é exatamente isso, ela é um rio que o controle constrói é como se você estivesse construindo uma barreira, depois você constrói mais outra, e você constrói mais outra, e aí com várias barreiras, esse rio fica tudo truncado, fica tudo, a água sempre turva, tudo sai do eixo, tudo se desorganiza, né? Então, quando a gente vai colocando muito controle em várias e várias coisas diferentes, a gente vai sentindo esse sentimento mesmo de que as coisas parecem desorganizadas, desordenadas.
Então a gente vai ficando com essa sensação de que as coisas de fato parecem muito fora do lugar. E é porque você próprio está construindo um monte de barreiras que vai afastando, né, dessa vida que você sonha, né. E aí, às vezes, você sonha com uma coisa, idealiza alguma coisa, mas você vai e coloca o seu controle: "Ah, tem que ser desse jeito, tem que ser se não for assim, não tá bom". Quem disse isso, né? Você va eu o outro vídeo passado, inclusive, se você não assistiu, clica aí em cima em algum lugar para assistir que eu vou colocar, eh porque eu falei em relação à nossa falta de confiança e de que a gente não se conhece o bastante, e o universo sabe muito mais sobre a gente do que a gente mesmo. E, o controle ele vai te mantendo assim, sabe, "Não, se não for assim eu não quero. Ah, a pessoa que eu gostaria que aparecesse o tipo assim, meu ter um relacionamento, eu gostaria que fosse de tal jeito". Aí é tipo assim, se não for daquele jeito que você fica idealizando e controlando, as coisas não acontecem e não vão acontecer, porque esse rio precisa que você tire essas barreiras para que ele possa fluir da forma como tem que ser, né? E aí as coisas ficarem mais leves, né? É meio difícil você aceitar que a sua vida plena e feliz e dos sonhos, ela sai do seu controle. É meio difícil porque a gente cresce idealizando muito, né? Eu acho que principalmente quem é mulher, porque a gente desde pequena é incentivada a idealizar casamento, idealizar filho, idealizar isso e aquilo. E aí então a gente fica idealizando 1 milhão de coisas e essas coisas não acontecem. E quando acontecem, gera um monte de frustração, né. Então tira essas barreiras e solta, e deixa esse rio fluir, correr da forma como ele deveria, né. E o último padrão de crença que a gente tem é a culpa. Meu Deus, eu acho que só falar sobre culpa daria um vídeo inteiro. Na verdade, todas essas coisas aqui daria um vídeo inteiro, né, só sobre esses padrões, eu posso fazer isso inclusive. Mas assim, a culpa, ela é um sentimento que só de pensar assim, tipo, culpa, falar a palavra culpa, parece que chega, vem uma dor assim nas costas, porque é um peso, e é um peso do passado, é um peso de escolhas que a gente não fez, ou de escolhas que você gostaria de ter feito de outro jeito. E você vai carregando, vai carregando, vai carregando, e você esse peso, imagine agora, tipo, visualmente mesmo. Você está fazendo uma caminhada tranquilamente, sem nada. Você vai conseguir perceber as coisas ao seu redor, você vai escutar mais, você vai estar tranquilo, para se aparecer uma coisa legal, divertida, você vai estar mais leve, pleno. Agora, se você está fazendo uma caminhada com uma mochila de 20 quilos nas costas, não vai ser muito fácil. Vai ser tipo, você está totalmente concentrado naquilo e vai ter muito mais dificuldade de perceber as coisas em volta. Então, a culpa é exatamente isso. É como se fosse uma mochila extremamente pesada, extremamente dolorosa, que a gente sai carregando nessa caminhada que é a vida, né? E isso impede a gente de observar as coisas ao nosso redor. Às vezes a vida plena, a vida que a gente sonha, está diante dos nossos olhos, a gente não consegue enxergar porque está levando muita coisa nas costas. Então tem coisa que você precisa urgentemente deixar para trás. Tem uma frase que eu gosto muito de falar para mim mesma, que é: eu libero o meu passado, solto o meu futuro e deixo o fluxo natural da vida agir. É como se fosse uma oraçãozinha que eu faço para mim, e eu criei isso num momento que eu estava sentindo muita culpa, muita dor em relação ao passado. E aí eu ficava entrando nos loops, sabe? Quando você fica preso no mesmo pensamento e parece que isso fica sempre voltando, sempre voltando. Eu falava assim, meu Deus, eu não aguento mais. E esse peso me travava completamente, me impedia de enxergar as coisas da vida. E eu estava vendo aquilo acontecer claramente e eu não estava gostando. Mas às vezes a gente nem vê e simplesmente fica preso ali, sabe? Então, para você viver essa vida, para a gente viver essa vida, eu, você, todos, a gente precisa simplesmente olhar para as coisas que a gente está carregando que não faz sentido nenhum carregar.
sabe, perdoa, vai ter que fazer Ho'oponopono, vai ter que fazer o que for, sabe, qualquer tipo de oração, qualquer coisa que você sinta que faz sentido para você, mas chega, sabe, não dá para ficar carregando um monte de coisas nas costas, impedindo de viver as coisas que a gente deveria estar vivendo, né? E aí, por que que eu falei nessa ordem? Porque as coisas elas têm uma ordem e elas têm uma lógica, né? A escassez ela vem primeiro. E a partir da escassez a gente gera um medo. Do medo vem o controle. E do controle vem a culpa, né? A culpa emocional, porque você fica sempre preso e repetindo esse ciclo, né? Às vezes de uma maneira inconsciente, às vezes consciente também. Você tá vendo que você tá ali. Várias vezes eu via que eu estava num lugar que não estava agradável, que eu não estava gostando, e eu não sabia de onde vinha aquele sentimento de as coisas parecem meio, sabe, inadequadas. Então é esse ciclo que fica se repetindo o tempo inteiro e que a gente fica preso, né? Para viver uma vida mais plena, a gente precisa escolher viver uma vida mais plena. E essa palavra assim coloca assim gigante na sua cabeça, no seu, sabe? E para lembrar, porque é escolher, né? Todas as escolhas. Se você começa a se auto-observar e percebe esses padrões, você pode escolher continuar repetindo esses padrões, ou você pode escolher não continuar, fazer escolhas diferentes. Então, por isso que a vida que a gente sonha é uma escolha. Você precisa escolher. E são nos micro hábitos que são bem pequenininhos e que você fala assim, cara, eu não acredito que isso aqui influencia. Sim, influencia. E são essas pequenas coisas, às vezes é um pensamento, é uma atitude, é um limite que a gente coloca, é qualquer coisinha que você vai percebendo, né? A gente começar a se auto-perceber, se auto-entender, né? Vai levando por esse caminho de fato de você entender onde estão essas crenças e esses padrões que deixam a gente tão longe da vida que a gente gostaria de estar vivendo, né? Tem alguma coisa que você acha que te afasta dessa vida mais plena? Se você se sentir confortável me contar aqui nos comentários, eu vou gostar muito, porque eu estou na minha trajetória, vivendo essa experiência, compartilhando essas coisas, porque é o que eu estou descobrindo. Então, se você souber, deixa aqui nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!